Você é escritor? Mas você vive do quê? Essa é uma pergunta que não só a gente ouve muito como escritor, mas que a gente também se faz muito. Não se vive de literatura no Brasil. É uma máxima que a gente ouve muito, mas que não é exatamente verdade. Muita gente vive de literatura no Brasil. Talvez poucas vivam da venda de livros. Há uns 10 anos, eu publiquei uma matéria na Folha de São Paulo que eu mesmo propus, entrevistando 50 escritores, perguntando do que você vive. Porque era uma curiosidade que eu mesmo tinha, saber do que os meus colegas estavam vivendo. E eu entrevistei 50 escritores, já publicados, já estabelecidos, mas de diversos graus, assim, mais famosos, menos famosos, de literatura infantil, juvenil, adulta. Foi curioso notar que a imensa maioria vivia de literatura. Não exatamente da venda de livros, mas de escrever em jornal, da oficina, tradução, participar de eventos literários que pagam cachê, ou seja, várias atividades relacionadas com a escrita. Os livros em si, ou seja, a obra desses autores, era o currículo, né? O cartão de visitas que garantia esses outros ofícios. E embora alguns autores lamentem não poder viver exclusivamente para escrever a sua obra, eu, por exemplo, sempre achei muito positivo que eu pudesse, ou que eu tivesse, de realizar outros trabalhos que me agregam e me ensinam muito como escritor. Para quem não sabe, eu também sou tradutor, embora essa seja das ocupações mais ameaçadas pela inteligência artificial. Eu dou oficinas, faço muita leitura crítica, preparação de texto e aprendo muito com tudo isso. Assim, são atividades que, embora me tirem tempo de me dedicar à minha obra, à minha escrita, elas não concorrem. Eu não acho que são atividades que concorrem, que me emburrecem. Pelo contrário, são atividades que me ensinam muito e me tornam um escritor melhor. O problema é que para conseguir esses trabalhos relacionados com um livro, você precisa ter essa visibilidade como escritor. É um pouco o que eu falei naquele vídeo que eu falei de prêmios literários. Para você conseguir sobreviver da escrita, você precisa ser um escritor de prestígio, ser finalista de prêmios. Não precisa tanto vender livros, mas precisa ter um prestígio como autor para ser chamado para eventos com cachê, para ser chamado para escrever em jornal, para quererem que você faça a leitura crítica. Ter essa visibilidade como escritor é difícil, né? Num país que não dá muita visibilidade aos livros. Já falei aqui também que você ou é um escritor premiado, um escritor sério, ou você é um escritor best-seller. Se você é um escritor, sei lá, alternativo, como eu me considero, você fica num limbo difícil de se encaixar e de conseguir sobreviver da escrita. Nessa matéria que saiu na Folha também, uns 10 anos atrás, eu percebi que muitos dos autores que declararam que a sua principal renda vinha da venda de livros eram autores dedicados à literatura infanto-juvenil. Por que será? Isso é pela venda dos livros, né, infanto-juvenis para a escola, venda para o governo, mas não só por isso. Um autor de literatura infanto-juvenil consegue produzir, publicar muito mais do que um autor de literatura adulta ou de um romancista, exatamente pelo volume de texto. Para vocês terem uma ideia, esses 2 livros meus aqui, Infantil, que saiu pela Melhoramentos em 2019, e esse romance histórico, um romance sobre genocídio armênio, que saiu pela Companhia das Letras em 2020. Veja a grossura dos dois. Este aqui eu levei 5 anos escrevendo, fui para a Armênia, foi uma pesquisa. Este é um infantil bacana, que eu gosto muito, ilustrado pelo Rogério Coelho, mas eu escrevi basicamente em uma semana. Eu recebo pelos dois a mesma coisa, eu recebi o mesmo adiantamento, recebo a prestação de contas, basicamente a mesma coisa. Por quê? Porque os dois custam mais ou menos o mesmo preço. Então o autor recebe pelo preço do livro, não pelo trabalho que ele teve. E obviamente isso aqui é um livro infantil, você consegue escrever vários no ano, porque é muito menos texto. É claro que para você conseguir publicar vários livros infantis no ano, você tem que construir um nome, aí tem várias outras questões. Para o livro ser adotado em escola, tem que passar por vários crivos, por leitores sensíveis.
algo que eu já falei um pouco aqui também. Porém, é isso, um escritor de infanto juvenil já estabelecido, ele consegue viver mais a venda de livros porque ele publica mais, porque vende para a escola, vende para governo. Então sim, é possível viver de literatura no Brasil. Talvez 10, 15 anos atrás, o contexto fosse um pouco mais favorável, mas eu ainda acho que é um contexto muito mais favorável do que nos anos 90, por exemplo. Primeiro porque é mais fácil e mais barato a publicação em si, né? Seja impresso, seja digital, ficou mais fácil para o autor conseguir publicar. Depois teve uma ampliação, acho que, dos meios de atuação do escritor. Teve a retomada do cinema brasileiro no final dos anos 90, que daí abriu esse caminho do roteiro e de venda de direitos de adaptação, né, de livro para filme. Aí depois teve TV a cabo, que ampliou também os roteiros para séries, depois streaming. Os eventos literários que no começo dos anos 2000, começou com a Flip em 2003, depois proliferou por todo o país, eventos que pagam o cachê, que facilitam com que o escritor viva, né, de fazer eventos literários pelo Brasil todo. Então acho que tudo isso facilitou, ampliou o campo de atuação do escritor. Por isso talvez ainda se faça tanto essa pergunta, né? Você é escritor, mas vive do quê? Porque décadas atrás criou essa imagem do escritor como funcionário público, advogado ou herdeiro, e hoje em dia existe o escritor que vive para escrever. Agora, isso não quer dizer que os escritores estejam vivendo nababescamente. Se é possível viver de literatura no Brasil, não é tão fácil e não se vive com tanta fartura como os escritores estabelecidos da Europa e dos Estados Unidos, né? Um autor com mais de 20 anos de carreira publicando nas maiores casas editoriais do seu país, não tem tantos problemas em pagar as contas em outros países como tem no Brasil. Mas, no meu caso, eu tenho azar até no sobrenome. Então me ajude a sobreviver compartilhando este vídeo, se inscrevendo no canal, dando curtida, joinha, comentando, e nos vemos todas as quartas e sextas.